Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E para quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. E antes de dar prosseguimento ao nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão acompanhando o meu canal, que estão me parabenizando por esse trabalho, né? Um empreendimento pequeno que eu venho começando há 5 meses, né? Mas eu fico imensamente grata a você que acompanha, que compartilha, que curte, que comenta, certo? Mas aí vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo, né? Para não se estender muito. Hoje vamos começar uma playlist nova chamada Resenhas Espíritas. O que é essa playlist? Essa playlist, ela é para tratar sobre resumos de livros espíritas, certo? Eu trago a obra e faço o resumo da obra. Lógico que eu vou trazendo temas e vou contextualizando. Tipo, se eu for falar hoje, vamos falar sobre suicídio. Então, eu vou trazer uma obra para a gente contextualizar. Em cima daquela obra, eu falo sobre a obra e sobre o conteúdo, para contextualizar, certo? Não é só vou trazer obras que vou só contar a história, assim não. Vou trazer obras que tenham um contexto espírita, algo para agregar, para falar sobre o conteúdo, né? Porque não é só chegar e vou jogar um assunto, contar uma história, se não tiver um assunto agregado, para ficar melhor o entendimento das pessoas. E hoje a gente vai começar essa playlist nova, Resenhas Espíritas. E para iniciar essa playlist, né, em alusão ao nosso Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, vamos começar hoje com a obra Memórias de um Suicida, né? Psicografada por Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que nós sabemos que é o escritor português que cometeu suicídio, né, Camilo Castelo Branco. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre essa obra. Eu vou tentar, pelo menos, resumir em 2 vídeos. Por quê? Porque se eu for esticar bastante, não dá para fazer tudo num vídeo, 40, 30 minutos, certo? Vai ficar muito extenso. Então, eu vou fazer o vídeo em 2 partes. Aqui, assim como eu fiz aquele vídeo, né, sobre José Arigó, dividir em 3 partes. Vou tentar fazer em 2 partes, certo? Para não ficar extenso. Quem quiser ver um livro mais detalhado, capítulo por capítulo, no YouTube tem vários canais que faz detalhadamente um estudo detalhado de cada capítulo, resumo. Vale a pena, certo? Então aqui eu vou só explanar um resumo, uma resenha básica. Aí eu instruo você a ler o livro e eu procurar mais outros vídeos mais completos, né? No YouTube tem vários canais que, se você for colocar lá Memória de um Suicida, vai aparecer vários, certo? Então a gente vai começar a falar sobre essa obra. A gente falou no vídeo passado sobre Ivone do Amaral Pereira, né, a nossa querida Ivone, que trabalhou bastante, né, com essas questões de obsessões, principalmente com as questões dos suicidas, porque eu falei na biografia que ela cometeu suicídio 2 vezes. Se você não acompanhou, volta lá, certo? Biografias Espíritas, tem um vídeo sobre a Ivone do Amaral Pereira. Então vamos começar, né, em alusão ao nosso querido Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio. Tem valido muito a pena esse projeto, né? Os grupos trabalham muito, os canais no YouTube, sobre a questão do suicídio, porque é uma questão grave, gravíssima. Então a gente vai tentar explanar esse conteúdo. Então, Memórias de um Suicida foi publicada pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1954. Foi o ano de publicação do livro. Mas nós sabemos que existe uma trajetória para que tudo isso tenha acontecido. Não foi só Ivone escreveu e a FEB publicou. Não. Ela recebeu esse livro foi escrito em 1926, né? Ela já tinha um contato, o Camilo Castelo Branco já vinha conversando com ela, aparecia para ela, conversava, e ela escreveu esse livro em 1926, né? Mas ela achou uma coisa tão extraordinária, para você ver, né? É uma obra que fala sobre o mundo espiritual, colônias espirituais, e ela achou uma coisa assim tão fantástica que ela achou que ela estava delirando. Podia ser um espírito que estava induzindo ela a escrever coisas erradas, porque até o momento na literatura a gente não tinha visto um livro falando sobre, né, o mundo espiritual. E ela ficou muito assim,
receosa com esse romance, né? E chegou, guardou ele, né? Anotou, guardou ele e deixou ele lá. E foi a partir só de na década de 40, quando apareceu o famoso best-seller de Chico Xavier, Nosso Lar. Quer dizer, foi publicado o Nosso Lar na década de 40, que fala sobre o mundo espiritual, né? Até hoje é o livro espírita mais vendido, Nosso Lar. Aí foi que ela começou a despertar. Nossa, então quer dizer que aquele livro que eu recebi em 1926 não tinha nada de errado com ele, né? Ela recebeu bem antes de Chico Xavier receber o Nosso Lar de André Luiz. Aí ela se sentiu, né, intuída a, né, publicar esse livro. Então ela foi na federação, né, em 1944, falar lá e não, a gente não tem condição de receber mais obras, porque assim, essas obras, a gente está cheio de obras de Chico Xavier, a gente só vai publicar o livro de Chico Xavier e não temos condições de receber. Então recebeu uma negativa, né? Isso em 1944. Então, o presidente lá, no momento lá da Federação Espírita Brasileira, ela voltou com esses inscritos para casa e decidiu que não valia mais a pena continuar com eles. E decidiu tocar fogo. Juntou tudinho ali e foi tocar fogo. Na hora que ela pegou o fósforo para tocar fogo, uma mão materializada segurou a mão dela. Certo? O espírito Dr. Bezerra de Menezes, que também se comunica muito com ela. A gente viu que eles já tiveram algumas vivências juntos, né? Ivone com Dr. Bezerra de Menezes, que também já publicou várias obras, psicografou várias obras através dela. Segurou a mão dela e não permitiu que ela fizesse isso. Não faça isso, guarde. Guarde que no momento propício essa obra vai ser publicada. Mais para frente passou, né? Houve aquela história toda de Nosso Lar, ela viu que realmente a obra dela não tinha nada de errado, não era coisa de espírito charlatão que queria dizer coisas fantásticas. Era uma obra realmente, mas estava faltando alguns acabamentos. A gente sabe que o Camilo Cândido Botelho, no caso o Camilo Castelo Branco, não era espírita, né? Era uma pessoa um pouco cética, não tinha muita ligação com religião. E faltava dar um embasamento, fazer o acoplamento em cima da doutrina espírita. Então foi nesse momento que apareceu o espírito, né, no nosso grande filósofo espírita Leon Denis. Então Leon Denis apareceu e decidiu fazer a compilação, reorganizar e reescrever essa obra. Então ela foi e reescreveu tudo de novo, né? Ela escrevia na mão, não tinha muito recurso financeiro. Às vezes, como eu falei no vídeo passado, às vezes pegava papéis de pedaço de pão, aqueles papéis antigamente que a gente recebia o pão, papel pardo. E ela decidiu ir à federação, novamente. Dessa vez era outro presidente e disse, não, a gente recebe, mas a senhora vai ter que datilografar tudo isso, espaço 2, todo aquele detalhe. Hoje a gente faz tudo com computador, mas antigamente pegar a famosa máquina, datilografia e digitar, né? E datilografar. E Ivone não tinha recurso. Felizmente uma pessoa tinha muitos problemas financeiros, uma pessoa de vida humilde, uma máquina de datilografia, era uma coisa caríssima. Eu me lembro lá em casa, quando minha mãe comprou, nossa, parecia uma coisa do outro mundo, a gente adorava ficar sentada lá, uma máquina de datilografia. Mas aí a espiritualidade sempre faz tudo, né, para ajudar. Então o sobrinho dela foi e deu de presente a Ivone uma máquina de datilografia. Então lá vai Ivone mais outra vez, sentar na máquina e digitar todo aquele trabalho, depois da compilação, depois do resumo, depois do estudo que o Leon Denis fez. Então ela foi, digitou tudo aquilo lá, levou para a FEB. Então foi publicado em 1954, Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. A gente sabe, ela decidiu trocar porque eu achava que poderia haver algum problema, né, de expor o escritor. Então ela escreveu Camilo Cândido Botelho, mas pelas ideias a gente já fez o casamento que era Camilo Castelo Branco. Porque Camilo Castelo Branco foi um escritor português famoso
E a gente sabe que ele cometeu suicídio em 1890 por conta que ficou cego. Ele não suportou a ideia da cegueira e ele não tinha como escrever, né? E ele não soube trabalhar essa questão da cegueira e resolveu cometer um suicídio com um tiro no ouvido. Agora vamos começar a nossa história, partindo para a nossa história. Né? Então aí a gente vai ver a primeira parte do livro, é uma obra extensíssima, muito grande, um dos livros maiores que eu já li, o Livro dos Espíritos. Levei praticamente quase um mês para conseguir ler essa obra, porque é extensa. Então vem a primeira parte dos réplitos, quando a sensação do suicídio, né? Quando ele acordou e viu o que ele tinha feito, né? E sentiu assim, porque a questão do suicídio não resolve. Olha, você cometeu suicídio, não resolve, porque quando você despertar, você vai ver que seu problema continuou lá. Pior, porque você vai sentir o espírito fica acoplado ao corpo, ele sente todas as sensações, sente a causa do suicídio, o tiro no ouvido, se foi enforcamento, jogou na linha do trem, se afogou, você fica sentindo todas aquelas sensações, seu corpo, seu espírito fica ligado ao corpo, você sente toda a decomposição dele. É triste, terrível, tem espíritos que passam muitas décadas, então não resolve, porque se você tem um problema, você estacionou seu problema e você vai ter que recomeçar tudo de novo, fora as lesões que causam no perispírito, lesões terríveis, né? A gente vê muitos irmãos nascem sequelados, nascem com muitas deficiências, justamente por conta do suicídio, a sequela que fica no perispírito. Então, a questão do suicídio não resolve. Foi o que Camilo viu. Ele se acordou, se sentia na cova, andava, entrava na casa dele e vem todas aquelas sensações, né? O livro conta várias partes. Ele via outros espíritos e aí ele foi jogado lá no Vale dos Suicidas, né? Vale dos Suicidas, o tenebroso Vale dos Suicidas, onde estão aquelas pessoas que cometeram suicídio e as sensações terríveis, decomposição e tudo aquilo, né, que a gente vê nas obras espíritas sobre o mundo espiritual. Né? Esse vale dos suicidas lá. E ele via, conversava, sentia as pessoas, e nesses vales dos suicidas passavam o pessoal da Legião de Maria, né? Pessoal que do Instituto Maria de Nazaré, né? Que é o Instituto Maria de Nazaré, e lá no Instituto Maria de Nazaré tem um hospital Maria de Nazaré, certo? Que é a mãe de Jesus, que passou a trabalhar um espírito iluminadíssimo, passou a trabalhar com essas questões de suicídios, então ele tem esse hospital lá para atender essas pessoas suicidas. Então, periodicamente, quem lê os livros espíritas vai ver isso, né? Periodicamente os espíritos passam lá, né? Pelo umbral, pelas trevas, porque umbral e trevas existe uma certa diferença. A gente depois vai explicar esse detalhe de diferenciar o umbral das trevas, mas aí a Legião de Maria passa com os seus seguidores, com os seus servidores, nesse local, recolhendo quem quer sair da situação, quem se arrependeu e quem quer sair da situação, né? Ele tem a rede, joga a rede, e aquelas pessoas são capturadas, uma rede magnética, né? Mas aí não, ele sabe quem quer e quem não quer, não adianta, né? Você chegar num umbral, muitas pessoas gritam socorro, me tira daqui, mas a espiritualidade sabe quem realmente quer ser ajudado, quem realmente se arrependeu e quer modificar a vida. Então a Legião de Maria passa por esses locais e joga uma rede e recolhe. E numa dessas, né, ou eles chegam também, e aqueles espíritos que não tem muita luz, porque tem os suicidas lúcidos, no caso Camilo tinha uma certa lucidez, e tinha os casos mais graves que o espírito estava completamente inconsciente, então jogava a rede e recolhia, mas aqueles mais conscientes, eles chamavam, né, eles entravam lá no Vale dos Suicídios e faziam a chamada, e numa dessas chamadas, Camilo foi recolhido, né? Aí a gente vai contar, o livro vai contar a história de 5 personagens, né? Além do Camilo Castelo Branco, ele conta a história do Belarmino de Queiroz, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo e Mário Sobral, né? São 5 personagens e a história ele vai entranhando esses personagens, né? Essas 5 pessoas, né? No caso, né? Aí eles são recolhidos, né, na Legião de Maria com as impressões de suicídio, porque se você, como eu comentei já, né, o perispírito ele sofre as influências do suicídio,
Você foi em envenenamento, você sente queimadura. Se for enforcamento, você sente o tiro na cabeça, fica lá. E o Camilo ficava jorrando, né? Aquele fluxo de sangue da cabeça dele. Né? Aí eles são recolhidos, são tratados e começa todo aquele tratamento, né? Muito tratamento longuíssimo de cada um. Então o livro vai detalhando, né? O Camilo foi de arma de fogo, né? Então ele detalha, né? Belarmino de Queiroz. Aí esse Belarmino, né, uma pessoa cética, que não tinha religiosidade nenhuma, pegou a tuberculose, né, que hoje é mais tratada, mas naquele tempo era muito comum, tuberculose, lepra, mas ele pegou essa tuberculose e cometeu suicídio, né, era uma pessoa intelectualizada, tinha conhecimento científico, mas não tinha conhecimento moral, religioso, e isso atrapalha muito as pessoas, assim, essa questão. Então ele foi cometer o suicídio, né. O outro, a terceira pessoa falada na obra é Jerônimo de Araújo Silveira. Então, Jerônimo, né, matou de arma de fogo também porque tinha problema financeiro. Uma pessoa que tinha condições cometeu suicídio por questões financeiras. Como é muito comum, empresário, por causa de uma falência, você perde empresa, perde tudo, perde casa e de repente resolve que a vida não compensa mais porque você perdeu os bens materiais, né? Empresa, carro, tudo isso. Ele foi e resolveu cometer o suicídio, deixando a mulher e a gente vai comentar, né, essa história mais pra frente. O João Azevedo, né, João de Azevedo, envenenamento, e o Mário Sobral, né, esse foi enforcamento, né, e ele matou a amante e se enforcou, na briga matou ela e depois se enforcou, aquele famoso caso de homicídio seguido de suicídio, por questões passionais, né? Ela era amante dele. Então, esses 5 personagens, eles vão permeando a obra, certo? E lá eles contam o tratamento que eles vão tendo, as orações que eles recebem das pessoas, as pessoas vão orando na terra, por isso que é muito importante a oração pelas pessoas que já morreram. Ore, porque aquela pessoa vai recebendo o fluxo das energias das orações. E eles foram paulatinamente num processo sendo tratados lá na Legião de Maria, né? Para tratar aquilo até a impressão. Oração, prece, estudo, e é uma coisa assim muito. Quando eles estavam bem, eles ficavam bem. Quando o pensamento do suicídio voltava, eles sentiam todas as dores deles voltarem de novo, certo? Eles sentiam tudo aquele fluxo voltarem neles todinho de novo, né? Então a obra vai terminando essa luta das pessoas, né, que cometem suicídio. A gente viu também lá uma ala lá das mulheres que amam demais, né? Aquelas mulheres que não tinham perversidade, mas foram iludidas amorosamente. Hoje em dia tem muito isso ainda, né? E cometeram suicídio por questões, né, amorosas, rejeição, abandono do namorado, marido, né? E as obras vão permeando essa questão todinha. Então a gente falou essa primeira parte. Eu vou partir para a segunda parte, vou tentar concluir na segunda parte, né? Porque assim, se eu for detalhar a obra toda, vou levar uns 3, 4 capítulos, aliás, 4, 5 vídeos, né? Eu vou tentar resumir a obra, o resto, e detalhar, né, sobre a questão do suicídio, uma reflexão, porque esse texto eu fiz mais por uma questão de uma reflexão. Certo? Então a gente vai pausar por aqui, voltamos com a segunda parte do vídeo, certo? Aqui foi a Lúcia Carneiro. Fico imensamente grato por você que me acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilhe o nosso canal, deixe o seu sininho lá, ative o sininho, porque toda vez que o canal publicar, você vai receber a notificação, certo? E Deus esteja convosco. Até a próxima vídeo, a segunda parte da continuação deste vídeo. Amém.